Fala, Devis, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje é um vídeo que, na verdade, eu estava devendo a vocês, né? No vídeo que eu fiz mostrando como consumir uma API RESTful, que foi justamente a API dos Pokémons, né? Da Poke API, eu tinha falado sobre a questão dos interceptors, né? E hoje eu vou mostrar como configurar. É uma configuração inicial, mas que pode escalar de acordo com o seu projeto que você for desenvolver. Mas é uma configuração já bastante funcional e bastante útil para você interceptar tantas requests como as responses, né? A request é o que você vai fazer em um back-end, e a response vai ser o que ele vai devolver como resposta para você. Então tem esse caminho, né? De você solicita algo e você vai receber alguma coisa. Então quem é o solicitante geralmente é o front, né? E quem vai responder vai ser o back. Então o front solicita e o back responde, né? O back-end da sua aplicação. E aqui é uma configuração inicial com o Axios, né? Onde a gente tem essa nova instância aqui que tem uma URL base, mas pode ser qualquer outra URL de acordo com o seu projeto, obviamente. Aqui eu já estou usando o Axios na versão 0.24.0. Eu recomendo até você assistir o outro vídeo, eu vou até deixar na descrição desse vídeo, para você poder depois dar uma passadinha lá e ver esse vídeo, que eu mostro como consumir, né, uma API RESTful com o Axios. E geralmente nos projetos eu costumo utilizar da seguinte forma. Na pasta service, eu vou criar um arquivo chamado interceptors.ts. Vou utilizar o TypeScript, porque esse é um projeto utilizando a versão 3 do Vue, e eu estou usando o TypeScript. Então, para manter o padrão, eu vou utilizar o TypeScript. Para a gente iniciar nossa configuração, eu vou até fechar a barrinha aqui lateral, para a gente colocar só aqui. A gente precisa importar essa instância que a gente criou. Onde é que está essa instância, Lucas? Beleza, essa instância está aqui, ó. É a nossa instância do nosso Axios. Então você importa essa instância, né? Ele já até está na mesma pasta, né? E para você configurar, você precisa criar uma função. O interceptor nada mais é que uma função. É uma função que ela vai interceptar as respostas e as requisições. Então eu vou ter aqui um export default, que a gente vai utilizar essa função em outro lugar. Então, a gente precisa exportar essa função. Então export default function. E vou colocar o nome dela de interceptors mesmo. Interceptors. Ou interceptors, que é o melhor, né? Na verdade, como a gente vai interceptar respostas e as requisições, então vou deixar como interceptor no plural mesmo, vai ficar mais semântico, né? E ela vai ser void. E aqui é onde a gente começa. Eu preciso agora referenciar esse API, que é a nossa instância, e ele tem dentro dele o interceptors. E a gente vai ter aqui o request e response. A gente vai começar pela request. E aqui eu tenho o use. Isso aqui é uma sintaxe que o próprio Axios, né, ele exige que a gente utilize para a gente poder interceptar, né, as nossas requisições. E aqui, né, desse use, ele recebe um objeto, né? E esse objeto, na verdade não, ele recebe já direto já o nosso config. Já pode passar aqui um outro parâmetro, que é o config, perdão. E aqui eu vou ter um return desse config. Lembrando que esse config aqui é arbitrário, eu posso colocar qualquer outro nome. Poderia colocar, sei lá, request, não tem nenhum problema. Posso deixar request. Mas uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês é que se a gente for no console.log e a gente colocar essa request, vou mostrar um negócio bem interessante. Porque o Axios, vamos botar lá, essa é justamente essa aplicaçãozinha da gente, né? Não vai aparecer lá no nosso console, porque a gente precisa dizer onde é que a gente quer utilizar ela. A gente só criou a função, não é isso? Então aqui no app.view, a gente pode importar ele com import. Pode colocar o nome de interceptors mesmo, interceptors. E a gente vai dizer o nome da pasta, que é a pasta services barra interceptors. E dentro do nosso export default aqui, ó, nesse setup, que é a forma que a gente utiliza na versão 3 do Vue, né, essa abstração, a gente consegue informar aqui interceptors. A gente vai invocar esse método. O setup, ele corresponde ao nosso created e before created lá da versão 3, da versão 2 do Vue. Então, na versão 3, para você não, se você não quiser usar dentro do created,
você pode usar dentro do setup mesmo e vai dar no mesmo, né? Porque o setup ele é invocado antes do mounted, né? Então, dentro do life cycle, ou seja, o ciclo de vida do view, antes do onMounted, ele chama o setup. Então, o setup corresponde ao nosso created, né? De forma mais objetiva, assim falando. Então, se a gente vir para cá e iniciar a página, a gente vai ver algumas informações aqui no nosso console, que é justamente um objeto que tem alguns atributos relacionados à requisição que a gente fez. Porque a gente está fazendo aqui o nosso interceptor, nossa requisição, ou seja, nossa request. Então aqui a gente tem alguns dados da nossa requisição. Então ele está dizendo que o nosso base URL aqui foi justamente a URL que a gente definiu lá no nosso arquivo, né, no nosso arquivo de configuração aqui da instância do Axios, né, que é justamente essa base URL. E ele diz aqui mais embaixo que o método foi um get. E ele diz também aqui, ó, que a gente chamou essa URL aqui, pô, barra Pokémon com limite de 20. Onde é que está isso, Lucas? Muito tranquilo. Ele está justamente aqui, ó, em home. A gente, naquele exemplo, a gente, né, chamou aqui o API, fez um GET, passando justamente essa URL. Então a gente interceptou a nossa requisição, né? Então a nossa requisição foi interceptada pelo Axios. Então a gente consegue passar algumas coisas importantes. Aí você deve estar se perguntando, sim, Lucas, para que eu preciso interceptar essas requisições? Porque você poderia passar muito bem um token aqui. Então, antes de cada requisição ao back-end, você poderia passar um token. Isso é muito útil para uma aplicação de médio e grande porte. Você pode também, por exemplo, fazer um handling de erros aqui, né? Então, se der um erro, você pode pegar esse erro e fazer o que você quiser, né? Então, a gente geralmente pode fazer isso aqui, ó, dar um return, né? Como é uma promise, aqui é tudo assíncrono e tudo mais, a gente tem uma promise, a gente pode dar um reject nessa promise. E a gente passa como argumento o erro. É o erro que a gente recebeu ali. Inclusive eu botei erro com 3 R's. Perdão. Então a gente pode passar esse erro aqui, né? No nosso reject. Então a gente pode fazer outra coisa. A gente pode, por exemplo, pegar o status dessa requisição. Qual foi o status do erro? A gente pode, de acordo com o status do erro, a gente fazer uma coisa. Se foi 400, faça isso. Se foi 403, faça outra coisa. Então a gente consegue aqui o céu é limite, né? Então a gente consegue fazer muita coisa de acordo com o erro que vem aqui. A gente agora vai interceptar a nossa. A gente interceptou a nossa requisição. Agora a gente vai interceptar a nossa resposta. A resposta que o backend vai devolver para a gente. Então a gente usa uma syntax bem parecida, né? API.interceptors. Aqui vai ser response.use. E aqui dentro eu vou colocar como response. E a gente vai ter um código até parecido com o de cima. A gente vai retornar esse response. E aqui no console eu vou fazer a mesma coisa para vocês verem. Console.log. Vou botar um console desse response para a gente poder ver o que é que está acontecendo aqui, né? Então se a gente vir para cá, eu tenho agora um objeto que é bem conhecido para quem consome API, né? A gente vai ter aqui os headers, a gente vai ter o status, foi 200, o status text foi ok. E a gente tem o nosso data, né? Que a gente utilizou lá no outro vídeo, que tem justamente o nosso results, que é justamente a resposta, né, do back-end, trazendo os 20 primeiros Pokémons, né, que a gente solicitou lá para ele. Então tem umas informações bem interessantes aqui. E a gente consegue fazer a mesma coisa também do erro, né? A gente pode, vou até copiar para não precisar escrever novamente. A gente consegue interceptar esses erros aqui e fazer o que quiser de acordo com o erro que vier daqui, né? Então, eita, vai acontecer um erro 400 na resposta. Então, você pode fazer alguma outra coisa. E é isso que eu vou mostrar em outro vídeo, em outra oportunidade. Basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Como você configurar, né, o Intercept no seu projeto com o Vue. Mas isso aqui é um código que você pode usar em qualquer outro framework, né? JavaScript, seja React, seja Angular. Geralmente vai ser esse padrão, né, de código. A diferença vai ser só onde você vai chamar, né? Aqui eu chamo no meu app.vue, então no React vai ser em outro arquivo, no Angular também. Então é basicamente isso. No próximo vídeo que eu for falar sobre interceptors, eu vou mostrar para vocês de forma mais prática, mais a fundo, qual seria a utilidade, né? Vou tentar reproduzir um cenário aqui de um erro 400
e de um erro 403, por exemplo, na API, e como a gente poderia pegar esse erro e pelo Interceptor a gente fazer alguma coisa com a sessão do usuário. Sei lá, se o usuário estiver logado, a gente pode deslogar ele, né? Se der 403 e tudo mais. Então é algo muito útil, que geralmente é padrão, né, em um projeto web, onde a gente tem autenticação e tudo mais. Tem requisições na API para a gente controlar a sessão do usuário, a gente usa os interceptors, né? Então é isso, pessoal. Obrigado a você que chegou até aqui e nos vemos em breve. Muito obrigado. Até a próxima.